Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, refletindo hoje em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Sabe, irmão, essa palavra ela começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Eu queria aqui contar uma história, um fato real que aconteceu no país da Armênia em 1989, 1988, um desses dois anos. Eu pesquisando aqui não diz exatamente o ano, umas pesquisas dizem que é 88, outras em 89, mas foi algo que realmente aconteceu. Neste país, numa certa região do país, aconteceu um terremoto muito forte, e esse terremoto ele matou entre 25 a 30 mil pessoas em questão de 4 minutos. Morreu milhares de pessoas. E tem uma história de um pai que ficou desesperado porque na hora do terremoto seu filho estava na escola. E o que aconteceu? O pai ficou desesperado e foi até na escola ver se tinha acontecido alguma coisa com o filho, como é que o filho estava, se o filho estava vivo, se o filho estava morto. E ele chegando na escola, para surpresa dele, a escola tinha ido abaixo. Não tinha sobrado nada em pé, estava tudo ao chão. Ele se desesperou e ele lembrou que ele tinha feito uma promessa para o filho. Que ele dizia para o filho que não importasse o que acontecesse, ele sempre estaria com seu filho. E ele lembrou que quando ele levava o filho sempre ia para o fundo da escola, que a sala de aula do filho era mais ao fundo da escola, ao lado direito. Então ele foi até lá. Quando ele chegou lá, a sala que o menino estudava também tinha sido desmoronada. Enfim, não tinha sobrado nada em pé. Mas ele, numa atitude de desespero, de tentar encontrar o filho, nem que fosse morto, mas ele queria encontrar o filho, ele começou a tirar os escombros, tirar um monte de tijolos, enfim. E os outros pais viram aquilo e disseram para ele: você é maluco, não adianta se desesperar agora, temos que aceitar o que aconteceu e esperar os bombeiros virem. E ele só falava uma coisa: vocês vão me ajudar? E ele continuou tirando. Os bombeiros chegaram e, como eles eram pessoas responsáveis e entendido o que estava fazendo, chegaram para aquele homem e disseram: não adianta mais o senhor procurar, com certeza não tem nada, ninguém vivo aí. E é perigoso por causa que pode estar vazando gás, pode ter algum fio com curto elétrico, pode dar alguma explosão, é perigoso para o senhor ficar tentando tirar esses escombros. Deixa que nós fazemos esse trabalho. Mas ele olhou para os bombeiros e disseram: vocês vão me ajudar? E ali ele continuou. Eles não podiam impedi-lo, então ele continuou. E ele foi 1 hora, ele foi 2 horas, ele foi 10 horas, ele foi 20 horas, ele foi 30 horas. Quando chegou na 38ª hora, 2 dias e poucos, ele estava ali já tentando tirar aqueles escombros, até que ele ouviu um barulho e ele escutou a voz do seu filho. E o seu filho disse, para surpresa dele, o seu filho não estava sozinho, tinha mais 13 crianças junto. Quando a escola desmoronou, teve 2 paredes que encostaram uma na outra e fizeram uma espécie de uma proteção para aquelas crianças. E eles não morreram, eles conseguiram, entrava ar, oxigênio, e eles ficaram ali quase 3 dias. E aquele pai, que não cessou de procurar aquele filho, ele conseguiu encontrar o filho, salvou o filho e mais algumas outras crianças. O que eu quero falar com essa história? Deus é assim conosco. Os Salmos ele começa falando o seguinte: Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O filho sabia que o pai tinha uma promessa na vida dele naquela história ali. Ele sabia que o pai prometeu para ele que nunca iria abandonar. Ele sabia: meu pai vai vir me buscar. Eu estou aqui em meio a ruínas, em meio a destroços desse prédio, mas o meu pai vai vir. Talvez você está assim hoje. A tua vida está destruída. Eu não sei em qual área da tua vida que pode estar destruída, as finanças, a saúde, o casamento, o trabalho, enfim, eu não sei em qual área pode estar destruída os sentimentos, as emoções, mas Deus está lá. Está lá procurando, cavando como aquele pai, e Ele vai te encontrar.
Só que você precisa, como aquele filho, crer que ele está vindo te resgatar. Porque eu falo isso assim, eu creio que Deus está agindo. O que eu quero dizer com isso é que Deus está agindo na minha e na tua vida. Eu creio que Ele está agindo. Só que às vezes nós achamos que Ele tem que vir um quanto antes. Não. Como aquele filho, ele ficou ali 3 dias esperando pelo pai, mas ele não desistiu. Ele sabia que o pai ia vir. E o pai não desistiu, porque sabia que ia encontrar o filho. Ele tinha esperança de encontrar o filho. Deus, Ele quer nos encontrar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser encontrado por Ele? Se deixe ser encontrado por Ele. Mas tenha paciência, espere nele. Entregue esses problemas, essa dificuldade, esses escombros que estão na tua vida, entregue nas mãos de Deus. Deixa Ele transformar a tua vida, seus sentimentos, as emoções. Talvez você está preso a algum pecado, algum vício, eu não sei. Deus quer transformar a tua vida. Assim como nessa história que foi real e houve um final feliz, eu creio que pode haver um final feliz para mim e para a tua vida. Para mim, eu creio que já está havendo. Eu tenho visto Deus transformar muitas coisas na minha vida. Mas eu precisei deixar Ele me encontrar. Eu estava ali no meio daqueles escombros e eu sabia que uma hora Ele ia me encontrar, mas eu precisei gritar por socorro. Pai, eu estou aqui. Porque Ele viu que o pai estava procurando ele. E ele disse, pai, eu estou aqui, pai. Então o pai achou aquela criança. Diga agora nesse momento, Deus, eu estou aqui. Minha vida está em ruínas. Mas eu creio que Tu está comigo. Me perdoa, me transforma, me restaura, me cura, me liberta, me salva. Deus quer salvar a tua vida. Deixa Ele te encontrar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele restaurar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra no teu coração. Um abraço.